Opa, galera, beleza? Então, esse vídeo ele é basicamente um vídeo diferente que eu trouxe, em que eu vou comentar um pouco se vale a pena fazer o IF. Então, se você está no nono ano, por exemplo, e tem o sonho, tem o desejo de ingressar nessa escola, nessa instituição, fica aqui no vídeo porque você vai ouvir um relato de uma pessoa que, curiosamente, hoje, 19 de dezembro de 2025, conclui sua jornada no IF, basicamente, né? Foram 3 anos, contando com 2023, né? Que já estou no IF, tá? Basicamente eu fiz o IF, fiz o curso de informática e eu vou dar basicamente a minha opinião sobre se vale a pena ou não e vou dar algumas dicas, né, para você que é estudante e quer fazer o IF em si, ok? Então eu vou trazer meu ponto de vista primeiramente sobre o que eu achei do IF, né? Na minha opinião, valeu a pena, valeu muito a pena ter feito o IF. No meu ponto de vista, foi uma das melhores oportunidades que eu tive de estudar. Foi no IF em si, no ensino médio. Eu agradeço muito a Deus por não ter feito o ensino médio aqui na escola pública da minha cidade e ter feito no IF. Apesar de várias dificuldades que eu enfrentei, valeu muito a pena, sabe? Me deu respostas para o futuro, tipo, como eu fiz informática, eu vi que eu me identificava com a área e isso já me deu portas para saber o que eu vou querer para o meu futuro. Isso é muito bom porque tem pessoas, por exemplo, que até hoje, com seus 19, 20, 25 anos, ainda não tem essa noção do que quer para a vida, sabe? Às vezes a pessoa quer algo, mas não consegue, ou às vezes não quer mesmo, e a pessoa fica meio em dúvida, não fica meio sem resposta, sabe? E o IF ele me deu essa visão para mim do que eu queria pro futuro, do que era melhor para mim, sabe? Então eu vou seguir a área de tecnologia, de informática, e eu sinto que eu me identifiquei muito com a área, certo? E a principal, desenvolver habilidades. Desenvolver habilidades matemáticas, linguística, de português, de, enfim, matemática, de informática, entre várias outras disciplinas, certo? Desculpa. Bem, eu vou falar agora sobre os pontos positivos, né, do que eu acho que valeu a pena, do que eu acho incrível no IF. Primeiramente, habilidades sociais. Você, mesmo sendo tímido, mesmo tendo alguns problemas, tipo fobia social ou algum tipo de transtorno de personalidade, enfim, mesmo você tendo essas coisas, você consegue ainda desenvolver habilidades sociais, porque o IF ele tem esse apoio, sabe? Você não se sente como, por exemplo, sei lá, na sua escola pública que você sofre bullying, eu não sei, né? Eu tô supondo, mas que você se sente mal na escola pública por apresentar, por exemplo, um trabalho, as pessoas riem da sua voz, do seu jeito e etc. No IF não, cara. No IF as pessoas, pelo menos na minha instituição, né, que eu estudei, foram pessoas muito boas que não julgam você pela forma como você fala, pela forma como você apresenta as coisas, sabe? Então é algo muito bom da parte do IF, dos estudantes, sabe? Tem toda uma regra, uma burocracia para que isso seja seguido, para que tenha essa cultura de respeito dentro do campus, entende? Então, para mim, isso é um ponto muito positivo. Outro ponto, conteúdos bem ensinados. Os professores são professores que têm uma carreira acadêmica muito boa, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Já estudei com professores que iam, né, fazer pós-doutorado. A didática deles era incrível, eles sabiam do que estavam ensinando, eles sabiam ensinar com clareza os conteúdos. Pode ser a matéria mais difícil, como por exemplo matemática, que muitos estudantes têm essa dificuldade. é, Acaba que isso se torna mais simples quando você entra no IF, porque eles tipo, pegam você pela mão e te guiam, mostrando o básico, sabe? Eles ensinam desde o mais absurdo básico e vão te guiando até você chegar num ponto em que você realmente aprendeu aquele conteúdo, entende? Então, para mim, isso é uma das coisas muito boas que se tem no IF. Outra coisa, habilidades técnicas, habilidades, por exemplo, do seu curso técnico específico. No caso, como eu fiz informática, você vai desenvolver bem essas habilidades.
mas isso não serve só para informática, para os outros cursos também. As pessoas aprendem muito bem, os professores têm didática boa para ensinar esses conteúdos, essas disciplinas técnicas do curso, então isso é muito legal, sabe? Atividades interdisciplinares também é algo muito bacana do IF. Às vezes, por exemplo, o professor de matemática se junta com o professor de português, que se junta com o professor de biologia, com o de educação física. Eles fazem tipo uma avaliação geral entre eles, e isso é bastante legal, pois ajuda em relação às notas e etc. E por fim, feiras de ciências eu coloquei aqui como sendo, por exemplo, atividades acadêmicas, quando você produz, por exemplo, artigos científicos, onde pode ser publicados em revistas. Por exemplo, eu fiz um artigo científico, né, junto com eu e mais outros dois colegas, sobre uma ferramenta de divulgação de jogos, etc. E, basicamente, apesar de não ter sido muito prestigiado, mas acabou ajudando a experiência. Tipo, você defende lá a sua ideia, seu protótipo, enfim, do que você desenvolveu lá na pesquisa. Isso é muito bom, sabe? É muito legal isso que o IF traz e acho muito bacana. Mas, né, nem tudo são flores, nem tudo é perfeito, então eu vou falar dos pontos negativos, do que eu achei, né, que o IF poderia melhorar um pouco mais, entende? Pouco tempo para focar em algo. Isso aqui é o principal. Se você perguntar a qualquer pessoa que estuda o IF hoje, ou já estudou, está estudando, né, você pode perguntar assim, poxa, você tem tempo para fazer algo? Essa pessoa com certeza vai falar que não, ou que não tem, ou que não dá tempo, ou que não pode, sabe? Às vezes, às vezes é muito ruim isso que eu vejo por parte do IF. Às vezes a quantidade imensa de trabalhos faz com que o estudante, o aluno, ele não foque muito para coisas específicas, para habilidades que ele quer desenvolver. Ou então, por exemplo, para estudar para vestibulares, como por exemplo o Enem, que infelizmente não tive muito tempo para focar, para ter um resultado um pouco melhor, devido a algumas provas, disciplinas, enfim. Sei que pode até ter sido, né, uma boa parte de desorganização minha, isso eu confesso, eu tenho total ciência disso, mas não deixa de ser um problema que o IF tem, entende? Pouca infraestrutura, alguns campos, né? Tipo, não são todos, mas eu acho que o IF ele pode ter uma carência de coisas, é, às vezes falta assim várias coisas, tipo alimentos, tipo às vezes você precisa ir de manhã e o IF ele não disponibiliza tipo um almoço para você é, lanchar, para você comer lá, passar o dia. Às vezes poucos IFs até, né, tem, por exemplo, infraestrutura para você tomar banho. Enfim, porque basicamente ele vai se tornar a sua segunda casa, o IF, né? Essa é a verdade. O IF vai se tornar a sua segunda casa. Basicamente é isso. E a infraestrutura, né, a falta de infraestrutura prejudica bastante esses estudantes, certo? Mas em alguns campos, né, não são todos. E por fim, sabe, dos letivos, se você é de fora, né, vem de transporte, com certeza você vai entender o que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, você tem alguma coisa importante para fazer no sábado letivo, você quer ir para um evento, ou você quer ir para um aulão do Enem, que geralmente fazem, você quer participar de alguma coisa, mas o seu transporte não vai devido às pessoas não irem, você ter que obrigatoriamente faltar devido a essa carência de transporte, entende? Então, assim, os sábados letivos, eles não veem muito esse lado, essa questão do transporte, não ligam muito e às vezes você leva até falta por isso, entende? Eu já levei muitas faltas devido a não ter transporte, devido a eu não conseguir ir para alguns eventos, infelizmente perdi alguns eventos devido a não ter transporte para eu ir, né, para a instituição que eu estudo transporte, enfim, é muito longe da minha cidade. E isso aqui me quebrou muito, entende? Agora eu vou fazer o seguinte. Digamos que você quer o IF, você gostou, quer fazer o curso de informática. Pronto. Essa sessão aqui vai ser, aqui basicamente mostra todas as disciplinas que eu estudei de informática, tá certo? Então, para você ter uma noção geral mais ou menos do que você pode estudar. Claro, a grade curricular não é a mesma, mas enfim, eu creio que isso não muda muito de campus para campus, né? De curso para curso. Creio eu que vocês irão estudar coisas semelhantes, o que eu vou falar aqui, ok? Então, algoritmos, lógica de programação, você vai entender o que são algoritmos,
qual é a sua principal importância, né, na área da informática. Pode até estudar um pouco da história dos algoritmos, como eles surgiram, são os principais tipos de algoritmos que existem no mundo, enfim. Você vai estudar também linguagens de programação, né? As linguagens para escrever os seus algoritmos. Por exemplo, você vai aprender com certeza, sem dúvida alguma, Python, que é uma das linguagens de programação mais simples que existem atualmente em 2025 e vai permanecer assim por vários anos. Fundamentos do computador. Essa disciplina basicamente estuda os componentes básicos do computador, o que é um HD, o que é um SSD, o que é uma placa-mãe, o que é uma placa de vídeo, o que é uma memória RAM, o que é enfim, um HD, qual é a diferença entre cada um deles, como faz para escolher, como usar, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, banco de dados, né, que é uma disciplina onde você vai estudar basicamente como que os dados eles são armazenados, né, o que é um banco de dados, como que se cria, qual é a diferença entre o banco de dados relacional e não relacional. Vai entender, por exemplo, a criar tabelas, excluir dados, deletar dados, atualizar dados, relacionar tabelas, enfim, vocês vão estudar isso. Programação orientada a objetos aqui mexe mais com a linguagem Java, né? Que é uma linguagem que muitos condenam, né? Que por acharem difícil a sintaxe. Enfim, eu não achei difícil, com todo respeito, não achei nem um pouco difícil, sabe? É mais questão de estudo. Sistemas operacionais, vocês vão estudar basicamente o que é um sistema operacional, para que ele serve, os principais tipos, vão entender basicamente as principais abstrações que o sistema operacional faz, tanto na memória quanto nos dispositivos de entrada e saída, no HD para armazenar dados. Vai estudar os principais sistemas, como por exemplo macOS, Windows, Linux, vai entender os principais comandos do terminal Linux, do Windows também, e etc. Fundamentos de hardware, basicamente fundamentos do computador, só que um pouco mais aprofundado, né? Vocês vão estudar basicamente o que é o computador, quais são as suas partes, vão aprender a montar a escolher analisar cada peça, entende? Aqui são disciplinas que eu vi já no final do meu terceiro ano, né? Tópicos especiais, no caso ele escolhe uma disciplina, uma área da informática e aprofunda ela. Basicamente é isso. Programação para dispositivos móveis, irá utilizar o Kotlin como a linguagem principal. Vocês vão desenvolver aplicações para dispositivos móveis. Programação web, a maior de todas, que vocês vão estudar como produzir um site, vão entender as principais tecnologias para se produzir um site, o que precisa ter, o que se utiliza, como fazer o design de um site, entende? Eu acabei pulando isso aqui, essa disciplina, que é análise de projetos de sistemas, que essa disciplina ensina basicamente como que um software ele é feito, né? Quais são os passos para se produzir um software. A gente estuda bastante essa questão da engenharia, das principais formas de produzir software, por exemplo, modelo Kanban, enfim, essas principais atividades, né? Essas coisas que se utilizam para produzir um software. Rede de computadores basicamente vai entender como a internet funciona, como que as redes funcionam, né? Como basicamente qual a diferença entre um endereço IP e um endereço físico. Vai basicamente entender as principais diferenças, né, entre um access point, um switch, um roteador. Vou aprender a configurar entende? Então, de maneira geral, essas foram as disciplinas que eu estudei em informática. E por fim, eu vou dar algumas dicas para vocês que querem estudar, né? Algumas dicas para caso você já entrou, né, e está começando agora. Não estudo pro dia da prova. Eu já fiz isso, eu confesso, e não valeu muito a pena. Acabou que meu desempenho foi um pouco baixo. E eu não recomendo você fazer isso nem um pouco, principalmente no início, entende? No início é muito ruim isso, você vai se prejudicar muito. Aproveita o máximo de eventos, feiras, ciências, projetos, tipo, tenta aproveitar um pouco de tudo. Faça bastante amizades. Basicamente a amizade vai ser o seu principal pilar para fazer com que você fique lá no IF, entende? Então,
Faça muitas amizades, tenha muitos amigos de diferentes turmas, diferentes cursos, sabe? Isso vai ajudar muito. E no fim não seja muito tímido. Eu sei que teve aquela questão que eu falei sobre você ter problemas, tipo fobia social, essas coisas. Mas o IF, ele te ajuda, cara, a tratar essas coisas. E mesmo você ser ainda um pouco tímido, tente se soltar mais, tente conversar mais com as pessoas. É muito bom isso, apesar de você não enxergar muita coisa boa nisso, entende? Mas, tipo, dá certo e você consegue sim ser menos tímido do que você já é, entende? Pessoal, basicamente foi isso, entende? O INF em geral é uma instituição muito boa, que apesar de seus pontos negativos, ela se torna uma ótima instituição de ensino e com certeza é muito melhor que sua escola pública que você estuda hoje, né? E vai valer muito a pena. Confia em mim, vai valer muito a pena mesmo, certo? Espero que tenha gostado desse vídeo e eu espero que você esteja no IF em 2026. É isso, valeu!